Olá, você que acompanha a Santa Casa BH nas redes sociais, no Facebook, muito bom dia. Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje, para falar um pouco a respeito de doenças crônicas versus coronavírus. Eu sou o jornalista da comunicação institucional do Grupo Santa Casa BH, Marcos Coelho, muito prazer. E aqui para participar conosco nós convidamos a doutora Janice Sepúlveda Reis, endocrinologista. Bom dia, doutora. Olá, bom dia, Paulo. Convidamos também o cardiologista da Santa Casa, doutor Vinícius Dourado. Bom dia, doutor. Bom dia para todo mundo. E nós temos aqui também a presença do pneumologista da Santa Casa, doutor Flávio Mendonça. Ele não está aqui no quadro porque a gente tem que respeitar a questão do distanciamento social, mas você pode enviar a sua pergunta que a gente vai direcionar e no momento oportuno ele entra aqui para a live também, está aqui do lado acompanhando. Bom, no Brasil são quase 60 milhões de pessoas com alguma doença crônica, segundo o Ministério da Saúde e o IBGE. E essas doenças são responsáveis por aproximadamente 72% dos óbitos no país. Doutores, diante disso, os cuidados para quem sofre com doenças crônicas devem ser dobrados? Eu acredito que hoje você ter uma doença crônica já é um indicativo de que você realmente precisa redobrar os seus cuidados. Com a crise que nós estamos enfrentando, muitas pessoas realmente estão tendo mais atenção ou ficando mais preocupadas com este cuidado. Então, a gente precisa determinar quais são as doenças crônicas, o que aquela pessoa está sujeita, em que nível que está o seu tratamento. Mas sim, com crise ou sem crise, é muito importante que as pessoas realmente estejam atentas a ter uma qualidade de vida e suas metas de tratamento melhor alcançadas. Doutor Vinícius, por que os hipertensos são propensos a desenvolver uma forma mais grave da doença? A gente sabe que os pacientes portadores de quaisquer doenças crônicas, sejam elas relacionadas a coração, a rim, a pulmão, eles têm um risco maior de evoluir para formas graves da doença, de desenvolver mais complicações. Existem alguns mecanismos já estabelecidos para que essa evolução ocorra de forma pior. Nas doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca, como doença coronariana, mas na hipertensão em si não se consegue entender muito bem a causa, mas é claro que pacientes hipertensos e pacientes portadores de doenças cardiovasculares, eles têm um risco aumentado. Eu faço a pergunta então para a doutora Janice, a mesma pergunta. Por que o paciente diabético ele tem uma propensão maior de risco, doutora? Então, na verdade, a gente precisa esclarecer melhor a questão de que os pacientes com diabetes, o que a gente tem até o momento de publicações, eles não têm um risco maior de se contaminarem, mas tendo a infecção, se ele estiver mal controlado, ele tem um risco maior de ter complicações. A base do diabetes mostra para a gente que o diabetes é uma doença inflamatória. Então, se a pessoa está mal controlada e tem muitos picos de glicose no correr do dia, no correr dos meses, e tem uma média de glicose fora do objetivo para o bom controle, essa pessoa está no processo que a gente chama de inflamação crônica. Então, se ela contrai qualquer tipo de infecção, né, não é uma coisa específica do momento que nós estamos vivendo, ela já tem um risco aumentado de complicações. Tá? Então, é importante deixar isso muito claro, porque as pessoas estão muito em pânico. E às vezes a gente vê na televisão, teve um caso de morte em tal lugar e a pessoa tinha diabetes. O que é importante a gente entender que isso realmente a gente pode até ver com mais frequência. Porque a maioria dos pacientes com diabetes no Brasil estão fora do controle. Então, são 90% dos pacientes com diabetes tipo 1 e 76%, em média, dos pacientes com diabetes tipo 2 estão fora de controle. Então, isso a gente já entende que existe um risco aumentado para qualquer tipo de processo infeccioso de se ter complicação. Em termos de complicação, tanto faz a diabetes tipo 1 quanto tipo 2? O fato mais relacionado hoje é o mau controle. O que a gente vê em relação ao diabetes tipo 2? Que a maioria dos pacientes são adultos, muitos já estão na terceira idade e eles já têm outras doenças associadas. Então, além da idade, do diabetes
ter uma hipertensão, ter uma doença cardiovascular, ter uma doença pulmonar, e qualquer outra doença crônica própria da idade, vai somando os riscos para este paciente. Doutor Vinícius, as recomendações para evitar esses pacientes que têm a doença crônica, as recomendações são as mesmas da população geral? Pegando um gancho no que a Janice falou, a doença causada pelo Covid-19, ela é uma doença inflamatória, né? Então, aqueles pacientes que já têm comorbidades, que já têm doenças cardiológicas, eles precisam de atenção especial em relação ao seu tratamento pelo seguinte: quando eu tenho, por exemplo, um paciente que tem um histórico de angina, de placas de gordura ou de infarto, essas placas de gordura, elas podem ser instabilizadas pelo processo inflamatório da infecção viral. E essa instabilização leva a quadros de angina ou de infarto, leva a uma agudização do quadro. Além disso, a doença ela é uma doença trombogênica, ela aumenta o risco de formação de trombos, de coágulos, que podem piorar estes quadros de obstrução e podem levar, mais uma vez, a um quadro de angina ou de infarto. Então, esses pacientes precisam estar mais controlados do que nunca, para que a gente evite instabilidade de placa, para que a gente evite processos de embolia. E estar bem tratado é estar tomando, para aqueles que têm indicação, o AS, a estatina, os beta-bloqueadores, os losartanas e os enalapril aí, que entraram numa discussão sobre aumentar ou não o risco de complicações da doença. Então, é muito importante que o paciente mantenha o tratamento otimizado, principalmente aquele portador de doenças cardiovasculares, para que diminua o risco de complicações e, com essas complicações, levar a uma pior evolução do quadro de Covid. Doutor, e hoje tem uma situação, um fator aí que acaba contribuindo para tudo isso, é o estresse gerado pela pandemia, a questão econômica, a pessoa não sabe se está correndo o risco de perder o emprego, tudo isso acaba levando ainda mais atenção. É o momento das pessoas, especialmente as pessoas com doenças crônicas, manter a tranquilidade. É um momento de preocupação, né, em que temos que assumir a nossa responsabilidade. Todos nós somos responsáveis pelo controle da doença, pelo que deve ser feito de prevenção, tanto de contágio quanto após o contágio. Então, é um momento de preocupação maior em que temos que estar atentos ao que deve ser feito, mas não é momento de desespero. A gente precisa buscar as informações adequadas, nos meios adequados, em instituições como a Santa Casa, que tem promovido lives, como os conselhos de medicina, que têm trazido informações para o público em geral, para que a gente faça as coisas da forma mais adequada. Com isso, diminua os nossos riscos e assim a gente não vai ter motivo para desespero. Bom, a doutora Janice gentilmente se dispôs a trocar de lugar com o doutor Flávio aqui para a gente poder fazer algumas perguntas também relacionadas à pneumologia. Doutor Flávio está chegando. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia a todos. Doutor, a questão das recomendações, como foi dito já pelos doutores aqui, é a mesma, né? O paciente com quadro respiratório, que já tem alguma doença crônica, ela deve tomar as mesmas precauções. Sim. A questão, os colegas já abordaram a necessidade do controle de doenças crônicas. Por si só, como a Covid é uma doença essencialmente respiratória, apesar de ter repercussão em vários sistemas, a necessidade do controle a nível ambulatorial das doenças. Ou seja, o paciente que tem uma doença crônica pulmonar, principalmente a DPOC, a asma, DPOC é o enfisema decorrente do tabagismo, ele bem controlado, ele tem chance menor de complicações se tiver alguma infecção virótica. Lembrando que o doutor Janice já colocou, que não existe a necessidade de apavoramento, ou seja, em torno de 80% dos pacientes vão ser sintomáticos dessa infecção. Agora, os pacientes, e foi identificado pelos trabalhos, pelas infecções, pelos estudos prévios na China, agora na Itália, nos outros países que estão cometidos, existe um grupo que foi identificado de risco. Além da idade, acima de 60 anos,
nós temos aqui os 3 exemplos básicos maiores de complicações. São os cardiopatas, os diabéticos e as doenças respiratórias, que por si só, seu órgão-alvo, ele tem um grande acometimento dessa infecção. Porque o processo inflamatório é muito importante em alguns pacientes. Doutor, e no caso das doenças respiratórias, refazendo aquela pergunta que eu fiz para a doutora Janice, doutor Vinícius, como é que ocorre o agravamento, normalmente, do corona? Bom, primeiro parâmetro que as doenças crônicas, elas têm que ser bem controladas, seja qualquer especialidade, principalmente as pulmonares, que têm uma chance menor. Mas o vírus, o mecanismo não é completamente esclarecido, mas ele provoca, em alguns pacientes que têm esses fatores de risco, uma reação inflamatória muito grande. Essa reação inflamatória é maior do que outras infecções conhecidas anteriormente. Isso pode levar a uma insuficiência respiratória, necessitar todo um suporte, principalmente suporte ventilatório, e que é a grande preocupação, que todo mundo necessite desse suporte em algum momento específico. E o sistema de saúde, principalmente o público, e o privado também está colocado nessa situação, não suporte. Então a gente tem que fazer exatamente o que eles falam, que é o achatamento, porque existe essa possibilidade. O paciente entra num processo inflamatório grande provocado pelo vírus, e isso leva a uma insuficiência respiratória que muitos vão precisar de assistência hospitalar. No Brasil, a gente não dimensionou isso ainda, a gente está no início, a gente torce para que não exista, tem vários fatores que estão sendo discutidos nesse momento, a gente torce que pode acontecer, mas a gente tem que se basear no que existiu nos outros países. Doutor, e com relação às doenças respiratórias, todas elas podem ser agravadas pelo coronavírus? Ou existem doenças que, por exemplo, a asma não vai causar tanto problema assim? É uma pergunta muito importante, que é um debate que os pacientes estão perguntando pela dificuldade de acesso aos consultórios. A asma, especificamente, ou seja, em torno de 8 a 10% da população brasileira é asmática, né? São 20 milhões de asmáticos que a gente tem no Brasil. A droga inalatória, ela não deve ser suspensa, porque o principal tratamento é o corticoide inalatório. E é falado muito do risco do uso do corticoide, mas não é o corticoide inalatório. Então, o paciente ele tem que manter o tratamento adequado, manter a sua dose de medicação inalatória, seja corticoide inalatório, seja broncodilatador, ter a orientação do seu médico assistente. Agora, toda a patologia, tem algumas que são até mais graves do que a asma, um enfisema grave, paciente portador de fibrose pulmonar, que é uma doença mais rara, mas as duas mais prevalentes são essas, mas a princípio toda doença pulmonar de via aérea inferior, ou seja, abaixo de via aérea superior, ou seja, abaixo da laringe, elas são potencialmente de risco para complicação. Bom, você que está nos acompanhando, pode ser um paciente com alguma doença crônica, hipertensão, diabetes ou algum problema respiratório, mande a sua pergunta, os doutores estão aqui para responder. E aproveitando, acompanhe a Santa Casa sempre no site santacasabh.org.br, lá você também pode tirar muitas dúvidas e obter várias informações a respeito dessa doença e se proteger aí das fake news. Doutor Vinícius, o paciente hipertenso, ele deve ficar atento a que sinais? Não só os pacientes hipertensos, mas toda a população, né? A gente deve ficar atento àqueles sinais que são sinais de agravamento da infecção pelo Covid-19. A gente sabe, como já foi falado pelo Dr. Flávio, que 80% dos casos eles apresentam sintomas leves ou, em algumas vezes, até assintomáticos. Apenas 5% da população vai precisar de se internar, de procurar hospitais. Quando a gente tem sintomas como febre, tosse, dor no corpo, coriza, é sugestivo que se fique em casa, né, com tratamento sintomático. E o principal sinal de complicações seria o cansaço, a dispneia, e isso sugere que o paciente, que a pessoa procure o hospital. Em relação às doenças cardiovasculares, aqueles pacientes portadores de hipertensão, de insuficiência cardíaca, de doença coronariana com histórico de infarto prévio, eles devem manter um acesso ao seu médico para que seja orientado sobre aqueles fatores de risco, o que pode ser
da doença, da infecção do Covid, o que pode ser infecção, uma descompensação da doença cardiológica, porque às vezes com pequenos ajustes, com pequenas orientações, a gente consegue ficar em casa e evitar de ir a um serviço, seja ele ambulatorial, seja um consultório ou a um serviço de urgência, onde a gente vai estar mais exposto ainda ao risco da infecção. Bom, a gente sabe que existe uma recomendação já desde sempre, né, que as pessoas não se automediquem, mas nesses tempos de coronavírus, aqueles sintomas mais leves, gripais, a pessoa sempre tem ali um antitérmico em casa, um analgésico. Tem algum medicamento que é contraindicado, doutor, no caso de quem é paciente com doença crônica? A princípio não, pelo contrário, os pacientes, eles às vezes querem suspender a medicação, o pessoal aí do hipertenso, né, saiu aquela dúvida, não é isso? Queria suspender, mas a Sociedade de Cardiologia, inclusive, recomendou que não suspendesse. Não existe nenhuma contraindicação específica, lembrando da possibilidade de ter alergia algum. Eu acho que a automedicação não deveria ser feito, mas se o paciente cursa com febre, ele pode usar o analgésico que ele tem costume dele, os dois principais é paracetamol e novalgina, sintomáticos. O mais importante, manter uma hidratação adequada, como qualquer quadro gripal. Acho que todo mundo já teve uma gripe na vida. Então, eles devem orientar, e lembrando, igual o colega já colocou, que a motivação principal para não ter cuidado domiciliar seria a presença de febre persistente e evoluir com falta de ar. Aí precisa de orientação médica e pode ser que chegue até a necessidade de uma avaliação hospitalar em pronto atendimento, e daí a evolução pode ser adequada ou não. Bom, obrigado, doutor Flávio. As perguntas já estão chegando aqui dos internautas. Vou pedir ao doutor Flávio gentilmente reveze com a doutora Janice, né? Bom, tem uma pergunta aqui já, doutor Vinícius, mas antes é importante que as pessoas saibam, a gente tem divulgado isso, a Santa Casa é o hospital referência hoje para tratar casos graves de coronavírus. O hospital está preparado para isso. Mas para se manter firme e forte para receber esses casos de coronavírus, é importante que toda a população se mobilize e ajude a Santa Casa. É o maior hospital de Minas Gerais e 100% SUS. Para doar, acesse santacasabh.org.br/doações ou ligue 31, né, Belo Horizonte, 31 3274 7377. 31 3274 7377. As pessoas vão te orientar sobre as diversas formas de doação, como doar para a Santa Casa. E você, com certeza, vai estar contribuindo muito para a gente continuar salvando vidas aqui. Doutor Vinícius, a gente tem uma pergunta aqui da Elaine Rodrigues. Ela fala que o filho dela, de 1 ano e meio, é cardiopata e quais cuidados ela deve ter com ele. A gente tem na infância cardiopatias diversas aí. A grande maioria delas são cardiopatias congênitas, aquela em que a pessoa nasce com a doença, e uma vez que a doença causada pelo Covid-19 é uma infecção, como em todas as infecções, a gente tem um aumento da demanda para o coração, a gente tem um aumento do metabolismo, e pacientes portadores de cardiopatia têm menor reserva para lidar com esse aumento de demanda. Então, tende a ter evoluções piores. Então, o que a gente tem de orientações para ela em relação ao filho? Primeira coisa, ele não pode pegar. A gente tem que evitar as formas de contágio. E aí no caso de higienização das mãos, principalmente para quem lida com ele no dia a dia, o distanciamento social que a gente vai precisar manter, não temos uma alternativa melhor neste momento, né? A redução do trânsito de pessoas na casa dela. Então, é um lactente, é uma criança que precisa ficar mais isolada, que não deve ter um convívio social neste momento e que deve obedecer às medidas aí de higiene para a gente evitar o contágio com o vírus. E, claro, manter o uso da medicação, se há alguma medicação em uso, que não seja suspensa. Vou pegar um gancho aqui, se você me permite. Claro. O Flávio citou. O vírus do Covid-19, ele penetra na célula através de receptores, que chamam receptores da enzima conversora de angiotensina. E a gente tem medicações que agem através desse sistema da
angiotensina, que são medicações muito comumente usadas na cardiologia, que são os IECA e os BRA, enalapril, captopril, losartana. E a gente tem recebido muita mensagem, muita ligação de paciente, porque foi aventada, foi pensada aí na possibilidade de essas medicações interferirem na gravidade da doença, mas o que nós temos de evidência hoje? Não há nenhuma comprovação de que captopril, enalapril, losartana piora a evolução do COVID, traz casos mais graves, e nós temos muita evidência de muito tempo da importância dessas medicações no controle da hipertensão, no controle da insuficiência cardíaca, no controle das doenças renais, aí, principalmente nos pacientes diabéticos. Então, são medicações que devem ser mantidas, porque a suspensão dessas medicações de uso habitual, elas vão levar à descompensação da doença. Um paciente descompensado tem maior chance de evoluir mal, e um paciente descompensado tem maior chance de precisar de procurar o pronto-socorro, que é um local em que ele tem um grande risco de contágio. Ok, obrigado, doutor. Bom, nós temos aqui a pergunta da Lilian Dutra, acredito que essa seja para a senhora, doutora Janice. As pessoas com problemas adrenais crônicos que fazem uso de hidrocortisonas estão em risco? Como o Flávio já até falou, né, o corticoide oral, as pessoas que têm insuficiência adrenal e estão utilizando o corticoide, se bem controladas, elas usam em dose pequena. Não são doses habitualmente anti-inflamatórias, como das doenças reumatológicas, de muitas doenças pulmonares. A recomendação que a gente dá é que mantenha a medicação e evite a contaminação com os cuidados que são recomendados aí no dia a dia, mas suspender o corticoide oral em caso de doenças adrenais de forma alguma, tá? E até pegando o gancho, né, aproveitando aí o exemplo do Vinícius, está se falando muito de suspender as medicações, né? As pessoas estão com muito medo. No caso do diabetes, é muito antes pelo contrário. Se a maioria da população está mal com diabetes, está fora do controle, agora é uma hora em que habitualmente nós estamos vendo um aumento das medicações ou das doses de insulina, dos medicamentos orais, ou acréscimo de novas medicações para que se possa alcançar um controle melhor, né? Então, a dica que a gente deixa para o pessoal aí, para as famílias que têm pessoas com diabetes, é que prestem atenção no tempo de consulta, se os exames estão em dia, se você está conseguindo manter suas glicoses dentro do valor, e procure o profissional de saúde, né? Hoje procure pelo telefone, né? Procure, entre em contato com o seu profissional de saúde para que você realmente possa aproveitar esta fase que você está dentro de casa para ter uma coisa positiva, né, desse momento e dedicar mais ao seu tratamento no alcance de metas. Hoje, mais do que nunca, é importante a disciplina, né, doutora? Exatamente. Então, a gente sempre... a gente fala que a gente precisa aprender a tirar coisas positivas dos piores momentos. Então, no caso das doenças crônicas, principalmente aquelas que dependem de uma mudança de comportamento, como o diabetes, é uma grande oportunidade de estar em casa nesse distanciamento para você alimentar melhor, para você tentar desenvolver alguma coisa do ponto de vista do exercício dentro da sua casa, que você tenha mais cuidado com os horários das medicações, né, da atenção com as recomendações que foram dadas pela equipe de saúde. E se você está bem controlado, evite ir para o laboratório colher exames de sangue que estão em casa esperando, porque isso não é uma prioridade agora, né? Deixa para fazer isso depois que essa crise passar, que as pessoas estiverem liberadas para transitar aí, né, dentro da sua normalidade, porque isso não vai mudar a sua conduta agora. Tá certo, doutora. Bom, tem uma pergunta aqui da Kátia Oliveira Rocha. A Kátia, presidente da Federação Santos, mais uma vez nos prestigiando. Obrigado, Kátia. Ela colocou uma sigla aqui que eu realmente, como não sou da área médica, não vou entender, mas vocês provavelmente vão saber. Pacientes com HAS precisam ter atenção com interação medicamentosa, especialmente o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, muitos usam achando que são meros analgésicos. A HS, no caso, é a hipertensão arterial sistêmica, né? A gente já vem falando aqui, então é um dos fatores de risco para uma má evolução da infecção pelo COVID.
Então, a gente precisa de uma hipertensão bem controlada, e hipertensão bem controlada é manter aquelas medicações que já vêm sendo usadas habitualmente. Vamos repetir e bater isso sempre, não há motivo para se suspender as medicações em uso atual, medir a pressão com frequência e, em caso de uma não regulação da pressão, entrar em contato com o médico, de preferência por telefone e se não for possível, presencialmente. Mas é importante que a gente mantenha o uso. E ela citou aí, quando a gente fala de automedicação, eu acho que a gente está numa fase em que a gente está convivendo com uma doença diferente de tudo aquilo que a gente já passou, e a gente acaba estimulando de alguma forma a automedicação. Porque a partir do momento que eu digo para o paciente com sintomas leves ficar em casa, ele vai precisar tomar medicações para esses sintomas, e aí a gente vai dar preferência para os analgésicos comuns, dipirona e paracetamol, aqueles pacientes que não têm alergia, e evitar o que ela citou, que são os anti-inflamatórios. A gente tem efeitos nocivos aí para coração, para rim, piora do controle da hipertensão, causados pelos anti-inflamatórios. Então, os anti-inflamatórios não devem ser usados, salvo por uma indicação médica muito precisa. Ok, obrigado, doutor. Doutora Janice, quem tem o diagnóstico de pré-diabetes também, as mesmas precauções, as mesmas orientações? E, estendendo um pouco a pergunta, como é que a pessoa sabe que está com um princípio de diabetes? Como é que o diabetes se manifesta inicialmente na pessoa? Então, vamos por partes, né, gente? O pré-diabetes, ele é um estágio onde você tem uma glicose alterada e não define o ponto de corte de diabetes, que seria, em relação à glicemia de jejum, que é o exame mais conhecido, a glicemia acima de 126. Hoje, nós não temos evidência de que as pessoas que estão com esse metabolismo de glicose alterado e caracterizados como pré-diabetes, que eles tenham o maior risco de complicações do diabetes do pré-diabetes e vierem a se contaminar, tá? Então, isso é uma coisa. O diagnóstico do diabetes, então, ele é dado por 2 glicemias de jejum acima de 126, tá? Abaixo disso ou é normal ou é pré-diabetes. E quem tem sintomas, então, isso foi uma pergunta muito interessante, ter sintomas de diabetes que seriam aumentar a sede, beber muita água, urinar muito, perder peso muito rápido, isso só acontece com as pessoas que estão com glicemias muito elevadas. A maioria da população que tem diabetes, que é o diabetes tipo 2, se elas não realizarem exames de rotina para detectar um aumento inicial da glicose, elas não serão diagnosticadas porque estão sintomáticas, porque a maioria é assintomática, não tem sintoma, nenhum desses sintomas que eu citei. Já os pacientes que podem vir a ser diagnosticados com diabetes tipo 1, que é uma deficiência absoluta ou quase absoluta na produção de insulina, essas pessoas em semanas ou meses, ou às vezes até em dias, elas abrem o quadro com muitos sintomas. Então, se uma pessoa que não tem o diagnóstico de diabetes começa a urinar muito, beber muita água, perder peso muito rápido, ter muita sede, é importante procurar o serviço de urgência para ser diagnosticado. E quem já tem diabetes tipo 1 ou tipo 2 e achava que estava bem controlado e por qualquer motivo, seja uma infecção, qualquer tipo de infecção, ou seja um procedimento, um preparo para um procedimento cirúrgico ou qualquer outra intercorrência, começar a ter estes sintomas, a pessoa tem que ficar alerta porque ela está descompensada do diabetes. E principalmente agora, para as pessoas que têm diabetes tipo 1 ou tipo 2 e já precisam de insulina para manter glicose normal, fica mais alerta ainda. Porque às vezes o seu motivo da ida ao hospital pode ser uma descompensação do diabetes que você pode controlar em casa ou evitar de descompensar. E às vezes na ida ao pronto-socorro, você além de estar descompensado do diabetes, você ainda pode entrar em contato com o vírus e se contaminar. E aí sim, você vai estar em um risco maior. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui do internauta. Eu vou começar com a doutora Janice. Depois que a doutora Janice responder, eu já peço para trocar com o doutor Flávio ali, porque acho que essa pergunta aqui vale para os dois que estão aqui comigo.
A Vânia Alves Gomes pergunta: eu tenho hipertensão e diabetes. Sou da terceira idade, mas não fui dispensada do serviço. Trabalho na área de saúde. Quais cuidados devo tomar? Quer começar, Vinícius? Posso começar? Pode começar. Então, na verdade, isso hoje talvez tenha sido a maior demanda para o profissional da área de saúde. São as pessoas que têm um risco maior de complicações se tiverem a doença e precisam trabalhar, tá? E aí fica todo mundo numa situação muito difícil. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir a recomendação. Muitas instituições, muitos órgãos estão mandando para casa para trabalhar home office pacientes com mais de 60 anos de idade, quando isso é possível. Estão mandando para casa as pessoas com diabetes, com descompensação de outras doenças crônicas ou as pessoas que têm maior risco. Se você trabalha numa instituição que é possível que você faça o seu trabalho home office, ideal, né? Porque aí fica tudo muito bem. Isso não é possível, por exemplo, você é um profissional de saúde, você está trabalhando no hospital ou em alguma instituição que a sua presença é muito importante, é importante tentar, dentro do ambiente de trabalho, manter o máximo possível as recomendações, né? De distanciamento social, de higienização do seu local de trabalho, de lavar a mão com mais frequência. Então, acho que isso é o mais importante, né? Porque não adianta a gente ficar em casa, isso tem acontecido também. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou idosa, tenho diabetes, tenho hipertensão, sou coronariopata. Eu estou em casa quietinho, só que meu filho vai na rua e volta, fulano está trabalhando sem lugar e volta. Então, se essa pessoa volta para dentro de casa e não tem os cuidados, você está correndo risco do mesmo jeito, né? Não vai ser estar no trabalho ou não que vai fazer diferença. Então, acho que os cuidados é sempre o mais importante. É verdade. Doutor, quer reforçar? Acho que a Janice disse aí o que a gente precisava dizer em relação a isso, é reforçar o bom controle das comorbidades. Se a pressão, se a hipertensão e se a diabetes estiverem bem controlados, esses riscos vão se reduzir. São aqueles hábitos do dia a dia de lavagem de mãos, de distanciamento pessoal. Mesmo estando trabalhando, eu posso evitar aglomerações dentro do meu trabalho, eu posso evitar aglomerações nesse ambiente do hospital, né? A lavagem correta das mãos, o uso da máscara para o profissional de saúde, quando for entrar em contato com algum paciente que tenha sintomas, né, esses cuidados devem ser reforçados. Bom, tenho aqui a pergunta da Viviane de Assis, acho que essa eu vou direcionar para o Dr. Flávio. Ela pergunta dos profissionais intensivistas que prestam assistência direta ao paciente suspeito ou confirmado de Covid-19. E são menores de 60 anos, mas possuem doenças crônicas, doutor. Primeiro eu queria comentar essa questão. Eu sou conselheiro do Conselho Regional de Medicina. Essas demandas são as demandas mais comuns que a gente chega, é exatamente a questão das pessoas que foram fator de risco em relação ao trabalho e uso dos equipamentos de proteção individual do EPI. É super importante isso. A gente tem algumas questões éticas, vamos começar pelo EPI, que está essencialmente vinculado a quem trabalha em unidade de terapia intensiva. Então, as EPIs são fundamentais, ou seja, só pode trabalhar quem tiver EPI adequada, e essas EPIs é bem estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Então, existem os protocolos, então toda instituição deve cumprir. E a Santa Casa cumpre junto com as orientações da Comissão de Infecção Hospitalar aqui. Então, esse trabalho em pacientes de risco, eu vejo o seguinte, tem que usar o bom senso. Bom senso é fundamental. Se você tiver um gestor que possa fazer, igual o Vinícius já falou, a Janice já falou, que possa trabalhar em home office, ótimo. Se não, ele vai tentar fazer uma atividade para ele, mesmo que seja médica ou de assistência à saúde, enfermagem, fisioterapia, e permita minimizar o risco dele, ou seja, ele não ficar na linha de frente, ele não ficar com métodos terapêuticos e diagnósticos que envolvam a maior possibilidade de contaminação. Então, eu acho que o gestor tem que usar muito desse bom senso, tentar trocar esses profissionais. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que o bom senso é fundamental, os gestores estão aí, ele não é gestor, não é à toa, ou seja, ele
ele tem lá e tem a capacidade de discernir isso, e a saúde é o principal do trabalhador. Doutor, a Ana Flávia Mesquita pergunta quais doenças respiratórias fazem parte do grupo de risco para a Covid. Seriam todas? Aí eu já citei, as duas mais prevalentes é a asma, em torno de 20 milhões da população. Lembrando que é fundamental manter a medicação, manter a medicação do ponto de vista inalatório na asma. A outra patologia importante de fator de risco pela prevalência é a DPOC, que é o enfisema pulmonar, a bronquite crônica, a maioria das vezes é causada pelo tabagismo. Também tem que manter da forma adequada, que o paciente ele pode piorar por outros motivos, pode ser infecção bacteriana, então é importante manter essas doenças. Mas toda doença estrutural depende muito da gravidade. Quanto mais grave for a doença, maior o risco do paciente, que ele já é um paciente relativamente grave. Se tiver uma infecção virótica, como o órgão-alvo é o pulmão, ele pode piorar. A Nelma Marquete Mesquita pergunta quem precisa vacinar. Ela coloca pneumonia, mas é a gripe, né? Não, é o seguinte. Então, vacina, outro ponto muito importante, pergunta muito comum, pergunta que tira dúvida. A gente tem vacinação. A vacinação mais importante, de uma forma geral, é a vacinação de gripe influenza. Não existe vacina para o novo coronavírus. Isso não existe, está em desenvolvimento. É a grande nossa expectativa que não possa impactar o ano que vem, de novo, essa epidemia. Mas o influenza, nós estamos chegando aqui, e a política do Ministério da Saúde foi muito própria, muito importante, de antecipar a vacinação, porque a influenza é uma infecção virótica grave, o mecanismo ele é diferente, ele transmite de uma forma diferente, ele é menos contagioso do que a Covid, que é o coronavírus atual. Então, a principal vacina para evitar infecções respiratórias é a influenza. Então, é recomendada a vacinação nos grupos de risco, profissionais de saúde que têm comorbidades, e já está bem estabelecida, nos asmáticos mais graves. Agora, existe a vacina de pneumonia, não é de vacina de pneumonia, porque se tivesse vacina para todas as pneumonias, ninguém ia ter pneumonia mais, ou seja, ou ia minimizar, e a gente vê aqui na Santa Casa vários casos de vacina. É a vacina antipneumocócica. A principal chama Prevenar 13, que é a que é mais efetiva. Existe uma outra que é a Pneumo 23. Elas podem ser vacinadas as duas, é recomendada, mas não ao mesmo tempo. Se você tiver de escolher uma por ser mais efetiva para um mecanismo específico, é a Prevenar 13, e tem que dar intervalo no mínimo de 6 meses entre uma e outra, de preferência 1 ano de diferença. Esses também são pacientes idosos, acima de 60 anos, que tenham comorbidades, ou abaixo de 60 anos que tem comorbidade específica, muito semelhante aos grupos de risco da Covid-19. Doutor, a Bruna Dutra pergunta, ela diz que já teve bronquite na infância e hoje não tem mais algum risco. E eu completo a pergunta dela. As crianças hoje que têm bronquite, apresentou sintoma de febre, essas coisas, a orientação é a mesma para os pais? Pode iniciar ali com um analgésico, antitérmico, como é que é? Quando se fala bronquite, a asma é definida pelo leigo como bronquite. Habitualmente, quando se faz bronquite, criança tem uma terminologia um pouco diferente, que pode ter outros diagnósticos diferenciais. A asma é muito mais prevalente na infância. Ela começa mais na infância, apesar de ter asma tardia, de início tardio também. Então, quando se fala em bronquite, é o paciente asmático. Normalmente quer dizer uma asma mais leve, mas de qualquer forma o mais importante é estar tratada adequadamente e avaliada adequadamente pelo seu médico, pediatra, pneumopediatra, no caso de adulto, o pneumologista de adulto. Então o mais importante é isso. E o principal fator que descompensa a asma são infecções viróticas, e muitas vezes não tem tratamento específico. Viroses mais simples, adenovírus, rinovírus. Então, o paciente que tem uma exacerbação de asma pode ser por essa virose mais simples. Nós estamos chegando na época que tem mais virose. Quer dizer, necessariamente, que é o coronavírus. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sempre uma orientação médica, principalmente as crianças. Doutor, é verdade ou mito? Os vírus, eles se sentem mais à vontade no frio? É mais comum uma pessoa
se contaminar durante a época fria ou não tem nada a ver? Não, o frio tem dois aspectos. O frio, as pessoas ficam mais aglomeradas, então acho que a gente vai aprender agora, nem no frio vai ficar perto uma pessoa do outro. A gente tem que tirar coisas boas dessa epidemia, a gente vai aprender a lavar a mão, a população, de uma forma geral, vai aprender a distanciar. Eu não sei se a nossa cultura vai parar de aprender a abraçar e beijar, mas de qualquer forma, talvez a asepsia da mão, o que valha, vai melhorar. Então, o aglomerado de pessoas permite uma transmissão maior. Outro fato que pode aumentar a disseminação de vírus e bactérias de outro mecanismo seria o ar mais seco. O ar mais seco, as bactérias e alguns tipos de vírus ficam mais suspensos no ar, permitindo uma contaminação mais fácil. São dois mecanismos básicos em relação a isso. Tanto que o frio lá a China começou, era frio, era gelado. Existe uma teoria do calor que seria menos, mas parece que isso não é verdadeiro para o nosso meio, não. Você teria menos aqui por causa do calor, parece que não é, apesar do vírus ser termosensível. Ok. Doutor Vinícius, a Rose Braga, ela é hipertensa e pergunta se está no grupo de risco. Está, né? E ela também fala de rinite crônica, sinusite, enxaqueca, hipertireoidismo e labirintite. São doenças que, via de regra, não são fatores de risco para uma evolução desfavorável quando contaminado pelo Covid-19. E cabe ressaltar, aproveitando essa pergunta, que quando a gente diz aqui sobre as comorbidades, sobre as doenças, sejam elas do pulmão, do coração, elas não aumentam o risco do paciente se contagiar pelo coronavírus. Elas aumentam o risco de uma evolução desfavorável e, por isso, esses pacientes precisam ter um cuidado maior. A NC Oliveira diz que toma 25 miligramas de losartana e a pressão está controlada. Pergunta se é do grupo de risco. Ela é do grupo de risco por ser hipertensa, né? Não deve ser uma hipertensão grave, faz uso de apenas uma medicação em dose baixa, mas pelo simples fato de ser hipertenso, ela já é uma paciente do grupo de risco, mas está bem controlada, deve manter a medicação, não há motivo para suspensão de forma alguma. Doutor Flávio. Eu queria só comentar em relação, depois eu vou passar para a doutora Janice aqui, que tem, eu acho que o de hipertiroidismo aí para ela, que é uma doença foi abordada ainda. Isso que o Vinícius falou é muito importante, porque se a gente for pegar quantos por cento da população brasileira é hipertensa? Acima de 60 anos, de 50 anos, é 50%. Então, 50%, com 20% dos asmáticos, com os 10% dos asmáticos, são 20 milhões, a gente vai causar um pânico na população brasileira. O tamanho, tem os diabetes, que a Janice vai falar que é o tamanho da diabetes, são doenças altamente prevalentes. A grande maioria dessas doenças são doenças leves. Não impede uma atividade, a gente está num padrão agora, na fase de transição, do isolamento social, isso todo mundo, essas pessoas ou não. Agora, a gente tem que ter o bom senso de não causar alarmismo. Por quê? Eu posso trabalhar, uso aí esse exemplo aí do cardiopata, 25 miligramas de losartana, igual o Vinícius falou, deve ser uma hipertensão leve pela dose, por uso de uma medicação só. Ela não poderia estar trabalhando num escritório onde não atende pessoas, tá? Do meu ponto de vista, sim. Essa paciente poderia estar no hospital, numa área administrativa? Eu penso que sim. O asmático leve, que usa dose baixinha de corticoide, não poderia estar nessas mesmas situações? Eu penso que sim. É muito questão de bom senso, porque senão nós vamos atingir 80% das pessoas que têm alguma patologia que estão incluídas. Então, existem gravidades diferentes de doenças, tá certo? Então, a gente não pode generalizar que tendo aquela doença, o paciente é um fator, ele está lá como fator de risco. Talvez ele tenha que ter mais cuidado? Acho que não, todo mundo tem que ter cuidado. É isso que eu queria falar. Igual a própria entrada hoje das internações, né, doutor? Os casos entram como suspeitos. A grande maioria acaba sendo descartado, né, também. Entra como suspeito. E essas pessoas que estão lá, obviamente, você vai pegar pessoas que não têm grupo de risco, vai ser, talvez,
dentro dos funcionários de uma instituição, aqueles que têm menor possibilidade e usando os EPIs adequados em caso de instituição de saúde. Antes do senhor sair, eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor vai trocar com a doutora Janice. Janice. A questão dos fumantes. O fumante é preocupante também? Qual que é a orientação? Para de fumar. Sim, o tabagismo é uma doença, o tabagismo por si só é doença, e o tabagismo pode causar várias doenças, né? Associado à maioria dos cânceres, mas as principais doenças em relação ao pulmão propriamente dito. Ao pulmão propriamente dito, ele causa um enfisema e a bronquite crônica, é conhecido como DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um fator de risco. Agora, o simples tabagismo com ou sem doença, ele é fator de risco para infecções respiratórias. Infecção já está bem estabelecido nessa infecção, na doença provocada pelo coronavírus, na Covid-19, ela por si só ele já é fator de risco. Então, aproveitando o ensejo aqui, é a atitude que a pessoa pode ter que mais vai preservar a saúde dela pela incidência, é parar de fumar. Tá certo. Bom, o doutor Flávio vai trocar com a doutora Janice, ela já pode até vir e responder a respeito do hipertireoidismo, né, doutora? São cuidados que a pessoa deve ter também, né, por conta do coronavírus. Vale a mesma regra, né? A gente não tem evidências de maior complicação doenças endocrinológicas, além do diabetes, né, e da obesidade, mas o hipertireoidismo é uma doença que, se descompensada, é grave, a pessoa está muito sintomática, então, se ela está compensada, mantenha seu medicamento, né, e vamos aí seguir em frente. Eu sempre brinco com os pacientes falando o seguinte: toda vez que você lembrar e se perguntar se você é do grupo de risco, levanta, lava a mão e lava até o cotovelo, que você vai diminuir muito o seu risco de ter uma complicação. Bom, eu acho que nós podemos já começar a falar de encerramento, né? Eu agradeço demais a presença de vocês, foi muito esclarecedor, né? O pessoal participou bastante aqui da live. E reforçar, mais uma vez, a Santa Casa está firme aí para receber casos graves de coronavírus, né? E para continuar assim, é importante toda a contribuição, a população se mobilize para ajudar a Santa Casa. Entre no site santacasabh.org.br/doações ou ligue 31-3274-7377. Lembrando, no site da Santa Casa também você vai obter muitas informações a respeito de como tratar, sintomas, o que fazer, né, as orientações que nossos profissionais estão dando o tempo todo. Obrigado por nos acompanhar até agora e em breve voltaremos com mais interações ao vivo pelo Facebook.